Amados, o Senhor tem sido bom em nossas vidas. Você crê num Deus que Ele seleciona pessoas? Num Deus que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos? E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E o título da palavra será: Somos perseguidos, mas quando entendemos o chamado, seremos guiados. Você crê que quando você é perseguido mediante a infinitas acusações ou circunstâncias que o diabo ele cria na minha e na sua vida, mas somos guiados pelo Senhor? E eu tenho certeza que o Senhor irá falar nessa noite comigo e com você. Que Deus nos abençoe as nossas vidas. Em Gênesis 37, amém? É um trecho bastante conhecido. Eu vou trazer a alusão de uma palavra bem rasteira, para falar de uma maneira bem rasa, para que a gente possa entender, possa ser cheio do Espírito Santo e possa entender aquilo que o Senhor ele delegou em nossos corações nessa noite. Amém? O título já diz assim: José e seus irmãos. Versículo 1 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava seus filhos Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque o filho da sua velhice ia mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o seu pai amava mais do que todos os seus outros, odiaram José e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso odiaram ele ainda mais. Só até aqui até o versículo 5. Mas, quando entendemos o tempo que vivemos hoje, a qual Deus ele determinou sobre a minha e a sua vida, muitas vezes algumas pessoas dizem que a gente corremos dentro da barriga da nossa mãe para que pudéssemos estar hoje aqui, mas eu não creio nessa hipótese. Eu creio em Deus que Ele me selecionou e te selecionou, porque existia algo maior sobre a nossa vida que iria impactar a nossa geração. Então, se esse Deus ele é tão grandioso e Ele nos delegou algo, precisamos confiar nas promessas dEle. E eu acho que essa linda história aqui, para a qual iremos explanar um pouco sobre a vida de José, e iremos entender um pouco do carinho que Deus ele tinha sobre a vida de José. Mas mesmo sendo escolhidos, mesmo Deus ele delegando algo sobre a minha e a sua vida, temos que entender que algumas circunstâncias iremos passar para que possamos entender a grandeza do que Deus ele delegou ou confiou sobre a minha e a sua vida. Então não foi diferente na vida de José. O Senhor tinha algo extraordinário para fazer sobre a vida dele. E muitas vezes ele, por não ter aquele entendimento naquele momento, ele não conseguia entender as circunstâncias que Deus ele criava e coabitava sobre a vida de José. E começou a dar sonhos, começou a criar circunstâncias, porque existia algo dentro dele que precisava ser impactado sobre a geração que havia sobre aquele tempo. E muitas vezes não entendemos aquilo que Deus ele confiou sobre a nossa vida. E começamos a passar adversidades ou circunstâncias do diálogo em uma atmosfera, num mundo natural, qual vivemos, pois vivemos num mundo terreno. E quando vivemos num mundo terreno, é natural que circunstâncias tentem nos abalar. Mas a diferença é que a gente entende Deus a qual confiamos. Por isso que quando as pessoas não entendem Deus que servimos, ele diz assim: crente é doido. Aquele crente ele vive alegre, mas eu não consigo ver o tamanho da felicidade dele. Por que a felicidade? Porque milagre a gente não conta o que é milagre. Milagre a gente vive ele. E a gente diz o que Deus ele faz sobre as nossas vidas. Então não é diferente na vida de José. Deus ele criou uma circunstância, sonhos, projetos, ideais. Só que José, ele entrou dentro do chamado. E quando entramos no chamado, é que somos perseguidos. Enquanto você estiver ainda não entendendo aquilo que Deus ele delegou sobre a sua vida, você vai estar no seu conformismo. Eu estou bem, minha família está bem, as pessoas do meu lado estão bem,
então o diabo ele também está vendo, porque você não está afrontando Satanás. Aí de repente José foi enviado para levar mantimento para seus irmãos, porque estavam no pasto cuidando de suas ovelhas. E José tinha uma coisa sobre a vida dele que era a obediência. E quando entendemos que quando somos obedientes ao nosso Pai, a gente vai viver as promessas do que Ele nos prometeu através da palavra do Senhor. E de repente o seu pai chega e disse: manda José e levar alimentos, porque já fazia um tempo que ele estava no campo e precisava de se manter. Mas José, ao sair, ele sabia que o seu pai o amava. E hoje entendemos o Deus que servimos e o quanto Ele nos ama. Você tem um grande valor para o Senhor. Aleluia. Deus ele tem de uma maneira tão extraordinária que Ele se esvaziou de si. E Ele disse: vale a pena morrer pelo irmão Giovanni. Aleluia. Vale a pena morrer por Paulo, pelos irmãos que estão aqui nessa noite. Vale a pena morrer por você que está nos assistindo, pelos irmãos aqui da igreja que estão nos assistindo na live de hoje. Deus ele olhou para nós e disse: eu vou morrer, porque eu sei que aquela pessoa vai me adorar, ela vai me servir, e ela vai fazer com que pessoas cheguem mais perto de mim. Por isso que somos perseguidos. Por isso que José ele foi perseguido. Porque existia um propósito maior sobre a vida dele. Existe um propósito maior sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só precisamos entender e confiar e estar alinhado com aquilo que o Senhor ele delegou sobre a minha e sua vida. Mas irmão Paulinho, é fácil? Não é fácil, irmãos. Porque no momento que nós saímos do nosso conformismo e dizemos uma só palavra: a partir de hoje eu sou um novo homem. A partir de hoje eu vou ser uma nova mulher. Hoje eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor tem preparado sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor tem preparado sobre a vida da minha família. E a partir de hoje eu não quero mais viver eu, mas Cristo vive em mim. Aí você vai entender que o diabo ele vai se levantar com fúria contra a sua vida, contra a minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor ele nos chamou para impactar gerações. Muitas vezes ainda não estamos alinhados, entendendo o quão grande é aquilo que o Senhor preparou. Sabe por quê, amados? Porque existe um processo que é necessário a gente passar. Porque se não passarmos por esse processo, a gente não vai entender como iremos chegar lá e não iremos dar o valor real que aquela bênção merece. Ou seja, o deserto ele não vai nos matar. Ele vai nos ensinar a guiar outras pessoas que irá passar por aquele mesmo deserto, mas entendendo que o Senhor está comigo, que o Senhor está comigo. E o deserto ele vai ser a escola que necessitamos para que possamos entender o projeto maior que o Senhor criou sobre as nossas vidas. Então não foi diferente na vida de José. José, que outrora apenas estava perto do seu pai, fazendo aquilo que o seu pai o delegava, agora saiu para fazer um chamado para poder ajudar os seus irmãos. E ao chegar lá, os seus irmãos já estavam com um pouco de inveja. Ao que faz com José? Joga ele numa cova. Por que joga ele numa cova, Márcio? Porque quando joga uma pessoa numa cova, ela fica indefesa. Quando você joga uma pessoa lá num lado escuro, somos humilhados. Não existe mais circunstâncias aos olhos naturais para José. É tanto que ele me tira daqui, deixa de brincadeira. Veja que a bondade existia, mas ele não conhecia o lado ruim das pessoas. E quando não conhecemos o lado ruim das pessoas, iremos passar por uma escola que é natural, que é a escola do aprendizado. E quantas vezes a gente está na igreja, seja aqui ou seja em qualquer outra igreja, e as pessoas nos vendem, e as pessoas falam de coisas das nossas vidas que às vezes a gente não chega nem a saber. E o importante é a gente entender o seguinte: como é que você está diante do nosso Deus? Como é que você está preparado mediante aquilo que Ele te confiou? Porque muitas vezes, amados, o diabo ele usa até as pessoas que estão dentro da igreja, viu? Não pense que porque tem um título, eu sou cristão, que o diabo não usa, não. Muitas vezes a pessoa está aqui, mas infelizmente o seu coração está sujo, o seu coração está no mundo, está apenas vestindo uma roupa de aparência. Mas eu quero te dizer que o Senhor, que te chamou, que te formou, desde o ventre da tua mãe, disse assim: ó,
eu te quero para uma grande obra. Por isso que sofremos tanto. Às vezes a gente não tem nem essas coisas, mas as pessoas têm aquela cara, por que essa pessoa é abençoada? Por que essa pessoa é feliz? Ela não tem nem a metade das coisas que eu tenho e essa pessoa é mais feliz do que eu. Mas sabe, nosso diferencial, a nossa essência, o Espírito Santo. A gente tem algo que o mundo ele não pode dar. A paz, a alegria, a comunhão, e dizer que temos um lugar no céu, e dizer que estamos hoje aqui, mas o Senhor, Ele cuida da nossa vida. E eu vi um conselho muito legal, eu vou levar para a minha vida. Sexta-feira, o irmão estava ministrando e falou o seguinte, que quando ele era pequeno, ele e sua irmã, o seu pai deu um conselho e ele guardou. Ele só, filho, o mundo, ele é como um cartão de crédito. Aí como, pai? Aí ele falou, você vai fazendo as coisas e você vai passando o débito. Não, isso aqui eu quero fazer porque a regra do carro. Não, vou fazer isso, vou fazer. Tome e passar no crédito. Tome e passar no crédito. Você tem crédito, meu irmão, vai lá e pode passar. Só que no final do mês chega a fatura. E o cartão de crédito ele não é ruim não, viu, padre? Você vai lá, você compra o que você quiser. Quando você entende que você pode pagar, eu não penso. Se você fizer uma conta que você não pode pagar, já vai andando de cabeça, né? E o mundo é a mesma coisa. Você vai lá, quer ver se começa a passar. Mas uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, como é que vai ficar? Já o crente é diferente. A gente está se guardando dos prazeres do mundo, se guardando da carne, se guardando da bebedice, das festas. Mas sabe qual é o nosso diferencial? A gente está nos guardando para algo maior. A gente está nos guardando para o céu. E a gente vai estar lá, e eu quero que essas pessoas, eu não condeno ninguém, porque quem sou eu? Eu não sou juiz de ninguém. Eu estou apenas dizendo que existe algo melhor que é preparado para os que confiam, para os que se deleitam na palavra do Senhor. E Ele foi que nos determinou isso através da palavra. Ele disse, só eu irei, mas também estarei guardando algo maior e melhor, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então só vai entender isso quem renuncia ao mundo. José renunciou ao mundo porque sabia que o Senhor era fiel. Ele foi vendido pelos seus irmãos. E fico eu imaginando o como ele sofreu. Você já imaginou você ser vendido como escravo? Porque é fácil. Vou dar uma alusão bem rasteira. Se você é um empresário hoje, você é bem sucedido, você tem riqueza, você tem tudo ao seu favor. Você já imaginou você perder tudo e ir para a rua da amargura? Dizer assim, cara, hoje eu preciso de um copo de água e você não tem quem me dê. É a mesma coisa, porque José mandava em escravos. Ele tinha pessoas ali que o serviam. Aí de repente você servir como um escravo, você não tem direito nem do seu próprio povo, porque eram as pessoas que mandavam em você. E quantas vezes nós deixamos que o diabo ele tome conta do nosso corpo? Deixamos que o Espírito Santo saia de perto de nós, porque ele cega a nossa visão espiritual. Mas sabe por que ele tenta nos cegar, amados? Porque no mundo espiritual o Senhor já delegou aquilo que é para a gente alcançarmos. Aí ele disse, não, calma aí. O irmão Givanildo ele vai a algo maior. Deus já determinou e já criou. E eu estou vendo. O irmão Givanildo ele não está vendo porque ele está no mundo natural. E ele vai alcançar. Peraí, eu tenho que criar um negócio aqui que é para ele não chegar lá. Estou sendo bem rasteiro na palavra que é para os irmãos entenderem. Aí de repente ele começa, não, o irmão Givanildo gosta disso, toma. Aí o irmão Givanildo diz, pai, se ele não estiver ligado na videira verdadeira, se ele não estiver em oração, se ele não estiver em constância, se ele não tiver o pastor dele orando, intercedendo sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, delegando palavras de vida, cuidando da vida dele espiritualmente, ele cai, amado. Porque a Bíblia diz que aquele que tiver em pé é para que não caia, estamos no mundo natural. Ele pode cair, eu posso cair, qualquer pessoa pode cair. Mas quando estamos em oração, em vigilância,
Quando aquela palavra negativa chega perto de você, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, repreenda. Se aquela pessoa você não tem intimidade para repreender, mas repreende no seu coração. Não aceite. Não aceite que as pessoas digam que você não é capaz. Não aceite que as pessoas digam que você não é merecedor. Não aceite que as pessoas lhe diminuam. Porque se você está aqui, o Senhor delegou algo sobre a sua vida. O Senhor te confiou algo e não deixe que o diabo roube aquilo que Ele te granjeou, aquilo que o Senhor te delegou. E disse assim, olha, eu vou fazer muito mais. Porque se o Senhor Ele te delegou e confiou, amados, é porque tem algo extraordinário que na hora certa vai romper. E o diabo Ele não está feliz. Então, amados, de repente Ele foi vendido como um escravo. Ele tinha tudo para negar esse Deus que servimos. Motivo não faltava. Você já imaginou você ser vendido, você trabalhar para os outros e não ganhar nada como um escravo, você chegar lá e você ser humilhado? Porque um escravo, mas não é brincadeira, imaginando naquele tempo como seria. E ele fiel ao Senhor. Mas eu também quero te dizer uma coisa. E quando você está fiel ao Senhor, o mundo está caindo ao teu redor. E as coisas estão desmoronando. A gente olha para um lado, olha para o outro e diz, meu Deus, tudo que você colocar a mão irá prosperar. Porque as pessoas podem tentar nos diminuir. As pessoas podem tentar nos tirar do foco. Mas elas não podem reter aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E não foi diferente na vida de José. Quando ele chegou na casa de Potifar, tudo que Potifar tinha, que ele colocava a mão, começava a ser abençoado. Começava a ser abençoado. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina. E tudo que colocarmos a mão será abençoado. Onde colocar a planta do nosso pé, Ele nos dá por herança. Então, se eu entendo Deus que eu sirvo, se eu entendo que Ele é fiel, que Ele me prometeu, e a palavra do Senhor diz que Ele não é filho do homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa, mas eu não delego algo sobre a minha vida, eu não vou alcançar porque eu não entendi as promessas que o Senhor confiou para mim. Aí vem, ele começa a ser abençoado e pode dar tudo que tem em sua mão. Amados, muitas vezes a gente está em algo que o Senhor confia de uma maneira tão extraordinária que Ele nos abençoa e as pessoas que estão do nosso lado começam a cara, eu tenho que tirar essa pessoa daqui, esse cara vai crescer mais do que eu. A gente vive num mundo natural, amados. Eu preciso, isso é na igreja, é no trabalho, é em qualquer outro lugar, amados. Porque muitas vezes o diabo quer criar circunstâncias para nos entristecer. Então, não foi diferente. De repente, José está lá, abençoado agora, braço direito de Potifar. E o que acontece? A mulher de Potifar agora quer José. E José poderia ter ficado com ela. Ele não era casado. Mas José era temente a Deus. Existe algo dentro de nós, amados, que é o temor, o Espírito Santo. Quando entendemos o que temos, a gente não vai nos vender. A gente não irá se constranger com os manjares do mundo. Sabe por quê, amados? Porque se ele tivesse se vendido, a gente, nessa noite estaríamos dando uma palavra que José tinha sido um perdedor. Porque ele tinha se deitado com uma mulher. Porque ele tinha se vendido. Porque ele tinha renunciado ao nosso Deus. E ele tinha todo o mérito. Porque ele estava passando em circunstâncias no mundo natural. E as circunstâncias eram desfavoráveis para aquilo que ele enxergava. Ele dizia, o Deus que eu sirvo, ele é fiel. Estava preso. O Deus que eu sirvo, ele é fiel. Estava numa cisterna. Mas ele confiou, amados. Ele disse, o Senhor, o Deus de meu Pai, Ele irá cumprir as promessas. Ele vai ser fiel no momento certo. Ele vai se livrar de mim. Amados, você nunca se esqueceu de José. Estava em todo momento ali com José. Mas era necessário José passar por todas essas circunstâncias para aprendizagem, para José entender que Deus ele era fiel, para que a gente pudesse estar dizendo aqui, amados, vale a pena a gente renunciar ao mundo, vale a pena estar firme na presença do Senhor.
Porque o Senhor vai romper na minha vida, na sua vida, se confiarmos de todo o nosso coração. Então não foi diferente. Foi preso, esquecido. Você já imaginou numa cadeia você ser, nos dias atuais, a qual vivenciamos hoje, você ser acusado de estupro, como ele foi? Você já imaginou as atrocidades que devem ter feito com ele? Mas uma pessoa que é merecedora, a gente já não quer que mate, que faça isso. E uma pessoa sem merecer, ser preso, sem merecer, ser inocente. Você já parou para analisar isso? E mesmo o céu caindo em sua cabeça, ele não levou o Senhor. Eu me pergunto nessa noite, será que o sacrifício que eu tenho feito para o Senhor tem sido tão grande como os nossos heróis da fé, como os nossos patriarcas? Porque hoje em dia, irmão de Vanildo, a gente vai pregar uma palavra dura, o cara não vem mais para a igreja não. Não vou mais não, porque o irmão falou assim, falou assado. Não vou fazer isso não, porque o irmão olhou feio para mim, não vou mais para a igreja. Amados, os nossos heróis da fé, eles morriam por amor a essa palavra. Os nossos heróis, eles morreram, os nossos patriarcas não negaram ao Senhor. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Se você entender o propósito, seremos perseguidos, mas não deixaremos de ser guiados pelo Senhor. Porque aonde tocarmos a planta do nosso pé, onde colocarmos a mão, é o Senhor que está indo por nós. É o Senhor que está trabalhando por nós. É o Senhor que está guerreando por nós. É isso que eu quero que possamos entender. Que é o Senhor que está na nossa frente. Quantas vezes estamos passando por adversidade e pensamos que o Senhor se esqueceu de nós? Seremos perseguidos, mas não vencidos. Não vencidos. Perseguidos, mas não vencidos. Aleluia. Amados, se a gente entender isso, amados, a gente vai entender que o Senhor Ele é grande na nossa vida. Hoje vivemos em uma nação a qual não somos perseguidos. Vivemos em um tempo onde a gente pode pregar a palavra. Vivemos em um tempo onde a gente pode adorar o nosso Deus em praça, em montes, em igrejas, aonde quisermos. E eu nos pergunto nessa noite, o que temos feito para chamar a atenção de Deus e a fazer com que essas pessoas cheguem mais perto de Deus? Porque o céu ele é tão bom que não é só para nós, é para todos aqueles que crerem no nome santo do Senhor. E essa palavra eu quero que você guarde em seu coração. Seremos perseguidos, mas não seremos abalados. Seremos perseguidos, mas o Senhor nos guiará. Seremos perseguidos, mas iremos viver as primícias. Seremos perseguidos, mas o Senhor irá nos dar novos projetos. Seremos perseguidos, mas o Senhor irá fazer o extraordinário na nossa vida. Porque Ele é fiel. E Ele não só irá ser fiel na vida de José, Ele irá ser fiel na nossa vida. Sabe qual foi as consequências dele ter renunciado tudo o que o diabo colocou em sua frente, que aos olhos naturais pareciam ser bom? Foi criado algo no Egito que não existia, que era um cargo de governador. Quando o Senhor irá nos honrar, Ele nos honra em público. A nossa humilhação, muitas vezes, as pessoas não enxergam. A nossa humilhação, as pessoas veem a nossa derrota. Mas na nossa humilhação, o Senhor está conosco. O Senhor, estamos muitas vezes até deitados em cima da cama, achamos que está tudo perdido. Mas é Deus que está segurando na nossa mão. E o Senhor, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de José, Ele é o mesmo Deus nessa noite. É Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos encorajar, é Ele que faz você sair do seu ambiente, da sua casa, e dizer assim: eu vou para o culto hoje porque eu vou adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque é Ele que vai ser exaltado, é Ele que é adorado, é Ele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda exaltação, amados. Nós não saímos do nosso lar apenas por sair. Nós saímos do nosso lar porque o Espírito Santo, Ele quer intimidade comigo, Ele quer intimidade com você. Ele quer que a gente rompa as barreiras naturais. Ele quer nos levar a novos níveis espirituais, onde só você e Ele podem chegar.
não é o pastor, não é o irmão, não é o diácono, não é aquela pessoa que está do nosso lado, é só você e ele. Nessa noite ele nos chama para a intimidade. Ele quer algo a mais com você. Ele quer te dar um direcionamento daquilo que ele preparou e delegou sobre a minha e a sua vida. E eu declaro nessa noite, no poder que há no sangue de Jesus, sangue precioso, sangue imaculado, que ele irá decretar algo novo, que irá ser criado, que será um cargo explosivo na nossa geração, que será tão extraordinário que as pessoas vão nos ver e vão ver o brilho do Espírito Santo através da nossa vida, como um espelho que reflete a nossa semelhança. Porque o Senhor ele quer algo a mais, amado. Comece a delegar, comece a profetizar, comece a falar aquilo que você necessita, porque Ele irá suprir as nossas necessidades. Não precisamos andar pelo que os nossos olhos veem, precisamos andar por fé, por aquilo que o Senhor delegou e confiou através da palavra dele. E o Senhor, o Deus de José, irá fazer o extraordinário na nossa vida, porque é o mesmo Deus que estamos anunciando nessa noite. Que o Senhor possa guardar essa palavra no meu e no teu coração. E eu declaro nessa noite que o diabo ele não tem o poder de roubar essa palavra, essa semente que foi delegada nessa noite sobre essa igreja, nessa noite sobre você que assiste essa live. Porque o poder que há no sangue de Jesus é muito maior do que conseguimos enxergar. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Enquanto estamos trabalhando, Ele está do nosso lado, usando pessoas que têm um grande poder aquisitivo, poder econômico, poder espiritual, para nos abençoar. Então o diabo ele só tem dois poderes a mais. Um é de levantar e o outro é de cair, porque somos vencedores em Jesus. Amém? Você está feliz nessa noite? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração.